Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, mais uma vez abro meu pronunciamento nesta comissão parabenizando a postura do excelentíssimo senhor presidente, o senador Raimundo Lira, pelo seu elevado espírito conciliador, democrático e também sereno. Mesmo nos momentos de embates políticos mais calorosos que ocorreram nesta comissão, o presidente agiu com rigorosa imparcialidade e equilíbrio, assegurando a ampla e restrita defesa, sem deixar de cumprir rigorosamente os prazos legais da Lei 1079 de 1950. Na sequência, e não menos louvável, tem que ressaltar mais uma vez o brilhante e responsável trabalho do excelentíssimo relator, senador Antônio Anastasia, que reuniu em seu relatório todas as provas de cometimento de crime de responsabilidade por parte da senhora presidente da República, abordando de forma técnica e minuciosa todos os pontos levados pelas partes envolvidas no processo. De fato, na primeira fase nos debruçamos sobre os indícios de materialidade e de autoria. Já neste momento, após a oitiva de 44 testemunhas, sendo 38 ouvidas a pedido da defesa, nunca se viu tanta liberdade para que realmente alguém pudesse assegurar a sua defesa. Análise de 171 documentos. As perícias técnicas realizadas restam indubitavelmente comprovadas a autoria, a materialidade e, consequentemente, o cometimento de crime de responsabilidade por parte da senhora presidente da República, quais sejam a abertura de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo e incompatíveis com a obtenção da meta. A presidente Dilma editou decretos suplementares entre 22/7 e 28/8 de 2015, quando já sabia que a meta constante da LDO não estava sendo cumprida, pois enviou um PLN 5, reduzindo a meta de superávit primário no governo central de 55,3 bilhões para 5,8 bilhões de reais. A presidente foi alertada, sim, pelo ministro Augusto Nardi, do TCU, em 22/6, que ele enviou o parecer do procurador Júlio Marcelo, alertando para a irregularidade da edição dos decretos. Conclusão: a presidente agiu com dolo eventual, pois, diante de uma questão jurídica controvertida, exaustivamente criticada por um órgão de controle, deveria ter imediatamente suspendido a edição de decretos. Atrasos sistemáticos e reiterados no repasse ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Verdadeira operação de crédito, sim. O governo utilizou o Banco do Brasil, como outros bancos oficiais, para fazer um projeto muito mais de campanha eleitoral, atingindo, como mostro aqui, senhor presidente, quase 60 bilhões na totalidade no decorrer dos anos da campanha eleitoral e no ano a seguir. A abertura de créditos adicionais, sem observância da meta fiscal, e as pedaladas fiscais objeto deste processo não foram operações isoladas, mas faziam parte de um conjunto de medidas que evidenciam uma estratégia política deliberada de ocultar ou inflar o resultado primário e, assim, se alavancar para as eleições. É importante frisar que esse processo, apesar de triste e doloroso, tem um papel didático importantíssimo para a sociedade brasileira. Como bem disse o procurador Júlio Marcelo, este processo, além de desmascarar o uso criminoso dos recursos públicos, deixa um legado que é necessário ter realismo fiscal e responsabilidade fiscal efetiva, não de faz de conta. E o nobre relator foi além em seu parecer. Deixou evidente que o descontrole fiscal e o consequente desequilíbrio das contas públicas impactam vários indicadores econômicos, como o PIB, o desemprego e a taxa de juros, e trazem prejuízo à qualidade de vida da população. E mais, que esse ciclo só foi rompido graças à descoberta das manobras e artifícios pelo TCU e por segmentos da sociedade civil, e que os danos para a economia e para a sociedade foram tão graves que são sentidos até hoje e ainda produzirão efeitos por vários anos. De fato, não podemos jamais esquecer que esse processo nasceu na base da sociedade, que foi às ruas, se manifestou e exigiu uma tomada de decisão
decisão por parte do Poder Legislativo. Como bem disse o relator, o Poder Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade e não pode ter suas funções constitucionais de fiscalização e controle do orçamento usurpada pelo Poder Executivo. Mas veja bem, senhor presidente, a defesa se recorre a um historiador boliviano, senhor José Zamorra, e diz a defesa: questiona-se o afastamento de uma presidente da República legitimamente eleita, realizado sob a débil desculpa de ter maquiado as contas do Estado, algo de fato bastante comum em uma série de países, mesmo naqueles que detêm reputação democrática não questionada. Veja o ponto de apoio da defesa da presidente. Ou seja, lei de responsabilidade fiscal e transparência é secundário para o governo do PT. Nós sabemos que essa maquiagem não foi utilizada para poder atender programas sociais. Na verdade, nós temos aqui que programas sociais foram drasticamente diminuídos e apenas 1,8% foi utilizado, e a maioria aqui como repasse para grandes bancos e empréstimos internacionais, como também empreiteiras e os campeões eleitos pela presidente da República. Nós sabemos, senhor presidente, que causa espanto ainda, nas conclusões da defesa, o nobre advogado cita o escritor e jornalista cubano, esta grande democracia, Leonardo Padura, que definiu todo esse processo como um golpe decorrente de uma ingratidão humana. Vejamos, o que mais chama atenção, entre aspas, apesar de sua repetição, é a comprovação de que a ingratidão humana pode ser infinita. E tenho alguma esperança de que, em realidade, a justiça não seja apenas o nome de um ministério, mas sim um escudo para a verdade e o remédio eficiente para a dor na consciência. Senhor presidente, a defesa conclui que o povo brasileiro está sendo injusto com a presidente da República. A que petulância chega diante do caos, do desemprego, da corrupção, de roubar a Petrobras até o aposentado no Brasil e querer colocar isso como sendo uma ingratidão. E termino, senhor presidente. Pelo exposto, acompanho o nobre relator. Vou votar pela procedência da acusação e prosseguimento dos processos, baseado na abertura de crédito suplementar e sem autorização do Congresso Nacional e a realização de operações de crédito com a instituição financeira controlada pela União, operação vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a partir disso, senhor presidente, no dia 29, acredito que a partir do dia 25 de agosto, nós estaremos votando algo que vai fazer bem tanto à língua portuguesa quanto aos ouvidos dos brasileiros. Nós não teremos mais que ouvir a palavra presidenta. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem.